Gente do céu, se vocês achavam que as coisas estavam confusas, espera só. Acho que este vídeo é um dos vídeos mais importantes do ano. Vamos falar de Mercúrio retrógrado no signo de Peixes a partir do dia 26 de fevereiro até o dia 20 de março. Faltam 22 dias para o ano novo acontecer. Finalmente, 2026 nascer. E por que este Mercúrio retrógrado é um pouco diferente? Neste exato momento, gente, Mercúrio retrógrado fala de bagunça, de comunicação, fala também de decisões, contratos, porém em Peixes ele mexe com a sua mente emocional, aquilo que você sente, mas não entende. Desta vez não é sobre comunicação, é sobre percepção. Então vamos ver quais são as mensagens a partir de agora, para estes próximos 22 dias de Mercúrio retrógrado no signo de Peixes. O que precisamos saber exatamente agora? E temos a carta Independência. Já é um assunto bem falado aqui neste canal, mas pouco entendido. E talvez estes próximos 22 dias sejam para que você encontre e seja esta independência. E vamos ter também um eclipse lunar acontecendo no signo de Virgem, que é o oposto complementar do signo de Peixes. E Virgem também é regido por Mercúrio. Então, a comunicação vai estar fortíssima. E isso significa que é um olhar, uma atenção a esta comunicação. Porque o mais perigoso deste momento é você achar que entendeu sem ter entendido nada. Mas vamos ver mais mensagens. Temos a carta O Enforcado, energia pisciana, falando deste Mercúrio, falando também que existe aqui uma luz, percebe? Que existe um olhar que ilumina, que clareia. Aliás, estes próximos dias, algumas coisas ficam claras. Mensagens que não chegavam, pode chegar. É até mesmo tarde demais, mas pode chegar. Pessoas do passado podem reaparecer. Talvez até mesmo uma confusão entre intuição e ilusão. Estamos falando de uma carta que fala muito disto. Aqui temos 3 energias, a carta o Mundo, do lado luz, a carta Força, do lado sombra, e o Eremita, energia de Virgem, do lado luz. Algumas coisas só ficarão claras no eclipse lunar, no dia 3 de março. Ok, mais uma energia. E temos a carta Os Enamorados, energia de Mercúrio, de Gêmeos, lua crescente em Gêmeos. Olha quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É por isso que é importantíssimo ficar ligado em tudo que está acontecendo. Ativa o sininho, o julgamento. Inscreva-se, compartilha este canal com outras pessoas. Mas enfim, resumindo aqui esta primeira rodada. O importante de tocar no assunto de independência é porque nesta energia dos próximos 22 dias, pode ser que você mande mensagem para a pessoa errada, ou no momento errado, ou falar o que não devia, voltar para alguém que já te mostrou quem é, tomar decisões baseado em emoções momentâneas. E depois, você vai ter que lidar com isto. Então, cuidado com as suas escolhas, porque aqui existe uma vulnerabilidade, existe um medo, existe um vazio, existe uma falta de confiança. Existe um bloqueio espiritual, energético, criativo. Então, cuidado. Esta é uma carta positiva, está do lado luz, então a comunicação com esta pessoa, com esta situação, pode ser muito boa, mas é importante que você veja de todos os ângulos, inclusive de ponta cabeça, porque você vai precisar fazer um julgamento, você vai precisar decidir alguma coisa, escolher um lado. E esta carta representa uma segunda grande chance. E o Sol, a melhor carta do tarô, vindo do lado luz. A justiça também aqui, do lado luz. Então, meus amores,
O Sol representa o eu interior, a sua criança interior, e esta independência pode ser o passaporte para você ser feliz daqui para frente. Muitas pessoas associam a felicidade a um grupo de pessoas, a uma família, a uma situação X, pontual. Mas se isso não acontecer, a sua felicidade vai estar comprometida? Isto é uma forma de pensar. Encontre outra onde você se garanta, independente do cenário. Esta é uma carta que fala de maturidade, de limpeza de faxina. E esta é uma carta que fala de uma nova história. Qual nova história você vai querer contar daqui para frente? Mas enfim, o que não devemos fazer neste período? Que não devemos fazer. Cancerianos e cancerianas, leitura geral, atemporal. Muitas pessoas perguntam do caranguejo. É simples, gente. Toda vez que aparecer um produto, clica nele e faça o login, tanto na Shopee, Mercado Livre ou Magazine Luiza, e só escrever caranguejo decoração. Você vai achar e você pode comprar também. Fazendo login pelo canal, o canal ganha uma comissão. Pequena, mas ganha. Mas enfim, vamos ver quais são as mensagens, o que precisamos saber daqui para frente. O que não fazer nesta temporada de Mercúrio retrógrado. Saúde. Saúde mental, emocional. Aproveitar que está retrógrado também, se é sobre coisas que ficaram para trás ou deixadas de lado, será que não chegou a hora de olhar para a saúde? Fazer um check-up? Mudar a dieta, mudar a rotina, beber mais água, dormir melhor, se preocupar menos, se desgastar menos. Temos o julgamento, desta vez, do lado sombra. Não adianta chorar o leite derramado não, tá, gente? Muitas pessoas já estão numa idade avançada e se culpabilizam por ter feito escolhas errôneas no passado. Ou, se eu não tivesse feito isto, ou colocado essa pessoa na minha vida, ou ter casado, ou ter tido filhos, se eu tivesse seguido outro caminho, minha vida seria muito melhor. Ok, o que você pode fazer em relação a isto agora? Foca nisto. Não adianta ficar chorando pelas escolhas do passado. Isso pode também fazer mal à sua saúde. Aliás, a falta de entusiasmo pode fazer mal para a sua saúde. O eremita voltando, desta vez do lado sombra. Ok. Em cima do deck ficamos com a justiça, também do lado sombra. Então, se tem uma coisa que a gente não pode fazer neste período, é agir no impulso emocional. O signo de Peixes seduz, ilude, romantiza. E Mercúrio retrógrado distorce. Então, se você não tem certeza, faça um retiro espiritual, cuide de você, se afaste um pouco, olhe de cima e não de dentro, seja maduro, tá? É importante que você pare de culpabilizar o externo e se responsabilizar. Esta carta aqui, energia de Saturno, autorresponsabilização. A justiça está aqui do lado sombra, então a balança está pesando mais para um lado. A estrela que fala de cura. Mas é importante que você perceba isto, é importante que você encontre uma certa diplomacia nisto, uma beleza nisto, mas ainda assim não ficar externando o que você sente. O que você sente é uma responsabilidade sua. E não é porque alguém falou ou fez alguma coisa que você vai mudar esta sensação. Tenha controle dos seus sentimentos. O Papa, o caminho do meio, a revolução interna, o grande comunicador, energia de Touro, mas também tem uma energia da comunicação que fala de Mercúrio. Então, assim, gente, é sobre você ser o coautor da sua história, pelas suas sensações, sentimentos e decisões. Aqui, não sei porquê, mas tem uma coisa sobre eu escolho isto, ok, eu pago para ver. Eu assumo o que eu escolhi. E eu escolhi não foi pelo outro,
foi por mim. E é por isso que eu me responsabilizo. Tente não fazer grandes escolhas nos próximos 22 dias. Se não tem como fugir, pense, repense, pense e repense mais 3, 4, 5, 10 vezes. Se é preciso assinar o contrato, apertar as mãos, fazer um acordo, pense, repense e repense. Porque nem tudo que a gente acha que é de fato. Ou nem tudo que a gente acha que consegue fazer, a gente consegue fazer de fato. Aqui é um pedido, é um socorro. Vamos refletir, vamos cuidar, vamos viajar, vamos nos afastar. Vamos nos afastar de tudo para ter um olhar mais aprofundado. Mas se você tem várias e várias e várias demandas, como você vai fazer isto? Como você vai se afastar? Então, se você já tem, trabalhe com o que você tem. Não se comprometa mais. Não prometa mais. E o mais interessante é que espiritualmente isto tudo vai ser necessário, porque tudo que você ignorou vai voltar para ser sentido. Não para te prender, mas para te mostrar. E tudo está acontecendo da forma que está acontecendo porque ainda estamos no ano de 2025. Até o dia 20 de março ainda é o ano 2025. E na soma, 2025 dá o número 9, que são cortes, encerramentos, mudanças. Então temos 22 dias para o ano novo astrológico. 22 dias antes de tudo recomeçar. Ou seja, aqui não é confusão, é encerramento. Então pode ser que você cuide da sua saúde emocional, psíquica. Estamos falando da energia do signo de Peixes. Mercúrio em Peixes. E, gente, toda vez que eu faço um vídeo que eu falo de outros signos, é sobre energia. E tem pessoas que falam, você está falando de Câncer ou de Peixes? De Câncer ou de Virgem? Gente, o meu trabalho é estudar o céu. E o céu está acontecendo em tais signos. Como isto pode impactar o signo de Câncer? O canal é canceriano. Eu sempre vou falar do signo de Câncer. E tudo que estiver acontecendo no céu, em qualquer signo, vai ser mencionado aqui. Por exemplo, esta é uma energia do signo de Virgem, que é o oposto complementar do signo de Peixes. Mas como isto impacta o signo de Câncer? Este é o estudo. Esta é a transformação. Mas vamos ver qual é a virada com tudo isto que pode acontecer com toda esta energia. Cancerianos e cancerianas, e no final do vídeo eu vou dar dicas, um conselho rápido para cada ascendente. Então você é do signo de Câncer, mas o seu ascendente é em Áries. Calma que eu vou dar um conselho para você. Todos os signos vão receber um conselho, todos os ascendentes. Então fiquem do começo ao fim e deixem um like, porque isso você só encontra aqui no canal Prontos para Vencer. E vamos ver quais são as mensagens, qual é a virada, qual é o futuro, qual é o destino. Paciência. Mercúrio retrógrado pede paciência, porque tem coisas que parecem boas demais. Mas neste momento, aí que está o perigo. É exatamente aí que está o perigo. Mas vamos ver mais mensagens. Mas eu sinto que o que precisa acabar, vai acabar. O que precisa ser visto, vai ser revelado. E o que for real, permanece. Essa paciência não é esperar. É simplesmente estar vivendo, digerindo outras experiências, ao invés de ficar obcecado por uma única coisa, à espera ou à procura de uma única coisa. E se você sentir uma dúvida, melhor esperar. Se você sentir uma clareza, melhor observar mais um pouco. E se parecer perfeito demais, desconfie. O Papa, contratos vindo do lado sombra, ou seja, não assinar. Não assinar. Eu sei que muitas vezes é difícil, principalmente em relação à casa, né, a venda, compra,
Ai, o negócio é perfeito, não posso perder essa oportunidade. Mas é exatamente nessa grande oportunidade que vem a ilusão, que vem a enganação, que é preciso a desconfiança. Ok? Temos a estrela voltando do lado luz. Esta é uma carta que pede 5 minutinhos para você refletir sobre você, sobre as coisas que estão acontecendo. Esta é uma carta que te possibilita de autocura. É uma carta que fala de futuro e principalmente, né, da estrela que habita em nós. Como essa é uma energia, o mago, o arcano número 1, e temos a torre do lado luz. Como esta é uma energia aqui de insegurança, porque por mais que você sonhe, acredite, queira, ainda existe uma insegurança. Se é capaz, se vai conseguir fazer. Na teoria, na nossa cabecinha, dá para dar um show. Mas na vida real, na hora H, será que a gente consegue mesmo dar um show? Será que conseguimos mesmo usar todas as nossas ferramentas? O mago, o co-criador da própria realidade, a pessoa que começa um novo ciclo, porém com a experiência do passado. Mas se não está resolvido, bem resolvido este passado, como você vai começar um novo ciclo? Aqui veio do lado sombra. Significa que está atrapalhado. Significa que não existe o controle de todas as habilidades. Uma neblina está tampando a visão e mesmo assim você vai porque, querendo ou não, você é um mago. Só que se este mago não estiver treinado, aquecido, lapidado, ele se torna um grande atrapalhado, sem consciência alguma do poder que tem e principalmente deste começo. Não é sobre perfeição. Você não precisa ser perfeito. Mas é importante entender que mesmo com todo este poder e mesmo por tudo que você já passou, ainda assim você pode iniciar com busca em conhecimentos, olhando para fora e percebendo o que você pode trazer para dentro. Olhando para dentro e percebendo o que você pode compartilhar com fora. Esta paciência, como eu falei, não é você parado, encostado, olhando para o céu, para as estrelas, esperando algum milagre acontecer. Eu falei nos últimos vídeos, é sobre você ser o sinal. A antena parabólica. Atrair o que você quer. Ser um canal. É importante você estar alinhado com o que você veio fazer aqui, com o que você sabe até agora fazer e como mostrar, como trabalhar, como ganhar com isto. Algumas pessoas vão desistir de algum objetivo, de uma tentativa frustrante de tentar mudar uma situação. A carta Torre, do lado luz, representa você decidindo sair. Ou até mesmo alguma coisa acontecendo que a princípio você fala, gente, que torre é esta? Mas na verdade foi um livramento. Foi um livramento. Vamos supor que você foi mandado embora. Uma semana depois, a empresa faliu. Sabe? Coisas acontecem e só depois de um tempo vamos entender. E muitas coisas que acontecerem nos próximos 22 dias só serão entendidas a partir do dia 20 de março. Então, paciência, meus amores. Paciência, inclusive nas relações, tá? Não sei se é o momento para ter uma DR. A comunicação está fluida, mas eu sinto que antes de verbalizar, ela deve ser muito bem estruturada. Ok, mas vamos supor que você seja um canceriano, uma canceriana e tenha um ascendente em Áries. Quais são as mensagens para você? Qual é o conselho para você? Câncer e signo de Áries. Câncer e o ascendente em Áries.
Temos o julgamento do lado sombra. Cuidado com a impulsividade, porque ela pode te fazer voltar atrás. Então, respira antes de qualquer coisa, antes de assumir um compromisso, antes de querer alguma coisa. Cuidado com a impulsividade. Mas para quem tem um ascendente em Touro, qual é a mensagem? Qual é o conselho? Câncer com ascendente em Touro. Caíram duas cartas, beneficiados. Temos aqui o enforcado e temos a roda da fortuna. Nem tudo que parece seguro é real. Então, cuidado com a sua certeza. Não é um momento para ter certeza. E quando tiver, desconfie. Desconfie. Talvez aquela mensagem é para você. Quando tudo estiver perfeito, desconfie. Tudo isso que eu estou falando é para os próximos 22 dias, tá, gente? Mas, enfim, Câncer com ascendente em Gêmeos. Qual é a mensagem? Qual é o conselho? O que precisamos saber exatamente agora? Temos, olha, o eremita do lado luz. Sua mente pode até te confundir e talvez não te ajudar tanto. Então, o que eu diria para você? Maturidade, faxina, reforma íntima. Antes de ter certeza, se encante pelas dúvidas. Talvez são as dúvidas que vão, de fato, te mostrar o caminho. Fez sentido? Mas enfim, Câncer com ascendente em Câncer. Quais são as mensagens? Câncer com ascendente em Câncer. Temos a justiça do lado sombra. O que eu diria? Cuidado com as expectativas emocionais e principalmente irreais. Você percebe que a balança está mais para um lado do que para um outro. Então, cuidado em não ficar dando tudo de si, esperando que o outro ou que a situação em si dê tudo de si. Cada um dá o que pode. Então, sem expectativas. E vamos ver os cancerianos que têm um ascendente em Leão. Qual é a mensagem? Câncer com ascendente em Leão. E temos a temperança, porém, infelizmente, do lado sombra. Gente, nem todo reconhecimento é verdadeiro, tá? E nem toda motivação ou felicidade é real. Então, às vezes, vocês se comparam com o que vocês veem, só que esta pessoa, de repente, tem mais problemas ou desafios do que você, só que ela não transparece. E aí, você, por ego ou por orgulho, quer mostrar mais, fazer mais, se cobrar mais. Então, cuidado com os aplausos. Mas enfim, vamos ver Câncer com ascendente em Virgem. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Câncer com ascendente em Virgem. Eu pensei nessa carta, gente. A sua carta, né? O eremita, o arcano número 9, e temos ele do lado luz. O que eu diria para vocês? Câncer com ascendente em Virgem. Cuidado com o controle. Controlar demais pode te desgastar. Esta é uma carta que pede um retiro, um cuidado, ou até mesmo um egoísmo. Cuida de você, se preocupa com você. Limpe a sua cabeça, a sua energia e volte para compartilhar, mas não pelo outro, por você. Aqui eu vejo você podendo cuidar, arrumar e mostrar. E ganhar, se parabenizar por isso. Então não tenha controle sobre tudo relacionado ao outro, mas tenha controle sobre tudo relacionado a você. Câncer com ascendente em Libra. Qual é a mensagem para os próximos 22 dias?
Temos a carta O Diabo do lado luz, muito bom. Essa é uma carta perfeita, porque muitas coisas, até quando eu falo essa carta O Diabo, as pessoas falam, meu Deus, deve ser coisa ruim, porque a gente aprendeu, né, que diabo é coisa ruim e tal. É só um personagem, gente. É só um folclore aqui. E a gente está falando do diabo como energia de Capricórnio, nosso oposto complementar. Então, para vocês, do signo de Libra, o que eu diria para vocês? Parar de se culpabilizar por pensar em vocês, parar de se culpabilizar por querer mais, por querer o belo, por desfrutar o belo. Então evite decidir só para agradar alguém. Se você está numa fase um pouco mais egoísta, não veja isto como um pecado capital. Veja isto como uma reparação histórica. Porque por muito tempo você esteve para o outro, cuidou do outro e se preocupou tão pouco com você mesmo. Então, reveja o que é certo ou errado e não sinta-se mal por estar focando em você, no seu crescimento profissional e pessoal também, se permitindo ao seu luxo, que pode ser o descansar, o viajar, o comer bem, ou até mesmo investir. Investir nas roupas, no cabelo, na maquiagem, no corpo, sei lá. Mas pense em você. Cancerianos e cancerianas com ascendente em Escorpião. Qual é a mensagem? O que precisamos saber exatamente agora? Deixem um like, ativem o sininho. E temos a carta O Imperador, o lado luz, eu amo. Porque esta é uma energia de 2026. E tendo esta carta para vocês, significam que vocês estão conseguindo se colocar em primeiro lugar. Mas é importante manter este império. E para manter este império, talvez você precise entender que sentimentos intensos não são sempre profundos. Sabe aquelas pessoas que falam, eu sou intensa, eu vivo assim, e às vezes é tão raso quanto um pires. Então, saber separar, cuidar do seu império, priorizar o seu império. Cancerianos com ascendente em Sagitário, amo, amo, amo. Olha aqui, caíram várias. Nossa, caíram muitas mesmo. A carta de Sagitário, a temperança do lado luz, a justiça do lado sombra, o imperador desta vez do lado sombra e o enforcado do lado sombra. 4 cartas. Eu gosto porque a primeira foi a temperança, porém não podemos negar as outras. E o que eu diria para vocês? Fugir não resolve, só adia. Então, coisas precisarão ser encaradas. Desta vez, não tem para onde fugir, como escapar. Seja um pouco mais maduro, por mais que você queira a liberdade, às vezes resolver rápido faz com que você tenha essa liberdade. E não adiar, adiar, adiar e deixar para o último segundo. Cuidado com a procrastinação também. Mas enfim, Câncer com ascendente em Capricórnio. Quais são as mensagens? O que precisamos saber exatamente agora? Câncer com ascendente em Capricórnio. Caíram 2 cartas. Temos a carta A Força do lado sombra e temos os Enamorados do lado luz. Ok, 2 cartas. Capricórnio, ascendente em Capricórnio. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Percebe que existe uma irritabilidade? Então, assim, por mais que esteja fluido a comunicação, a relação, os caminhos, ainda existe um ego ferido, ainda existe uma vulnerabilidade, um medo, até mesmo um bloqueio criativo. Então, antes de conversar, decidir, reveja se essa decisão, se essa vontade vem de você, do coração, ou vem de um medo, de uma insegurança, de uma vulnerabilidade. Ok, signo de Câncer com ascendente em Aquário. Qual é a mensagem? O que precisamos saber exatamente agora? Câncer com ascendente em Aquário. Voltando, isso significa que boas ideias,
Só cuidado com a execução, porque ela pode ser confusa. Esta é uma carta de Mercúrio. Para você, é como se ele estivesse direto. Mas ele não está. Isso é uma realidade. Então, cuidado na execução. Ela precisa ser clara, limpa, tranquila, leve, fluida. Câncer com ascendente em peixes. Gente, o signo de peixes vai ser o signo que mais vai sentir, né? Porque Mercúrio está retrógrado neste signo. Então, se você é do signo de Câncer e tem um ascendente em peixes, eita, o louco, o arcano número 0, que fala muito de uma semente divina, né? O louco é uma carta muito positiva. E você já tem um pouquinho disto, né? Vocês vão sentir tudo, mas é preciso filtrar. Então, a vontade de fazer, até o caminho livre vai existir. Mas ainda assim, nem toda oportunidade é para você. E tá tudo bem. Então, existe liberdade, existe coragem, existe intuição, mas é preciso sempre filtrar para que você não ache que pode simplesmente ir de qualquer jeito. A carta O Carro, que representa o signo de Câncer, e ela está do lado sombra. Olha a irritabilidade. Olha essa pessoa passando por um caminho que nem era para passar. Então, cuidado com o desespero. Isto para todos os ascendentes. Mais uma vez, este Mercúrio retrógrado não vem para te confundir. Ele vem para mostrar aonde você estava se enganando. E não se enganem. Ok? Mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal. E caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.